Boa tarde, amados. Mais uma vez, a irmã Neuci, no Alimento do Céu. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre chamado. Você sabia que você tem um chamado? Vamos ler o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, do 1 até o 10, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A toda a terra está cheia da sua glória. E as bases limiares moveram os rabós do que clamava, e a casa enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa viva tocou-lhe a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai, e diz este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, mas ouça com ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Então, mais uma vez, a gente vai repetir aqui no 8, que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, todos nós temos um chamado, todos nós somos enviados e todos nós estamos aqui à disposição do Senhor. Então, o chamado, nosso primeiro chamado de Deus para nossas vidas, para o homem, é a salvação. Nós somos chamados, meus irmãos, para a salvação, para que o Senhor nos perdoe nossos pecados, para que nós possamos morar com Ele, para que nós possamos conhecer Jesus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E nós vamos ser chamados, com a nossa salvação, filhos de Deus. Nós seremos herdeiros e co-herdeiros do seu trono. Olha que coisa linda, é muito lindo. O segundo chamado, irmãos, que nós temos é para o reino. É trabalhar para o reino. É evangelizar, é pregar, é trabalhar na casa do Senhor, ajudar os pobres, os que estão enfermos, visitar os que estão presos, aqueles que estão precisando, trabalhar para o reino. Não importa o que você sabe fazer, é o seu chamado. Aquilo que está nas suas mãos, faça. É visitar os enfermos, é orar pelos enfermos, é levar uma palavra de conforto, é fazer serviço na igreja, é fazer serviço na comunidade. Isso é trabalho para o reino. E isso todos nós somos chamados. Por isso é que eu falei para vocês, todo mundo tem um chamado. Uma vez eu ouvi um pastor falou assim: não precisa um pastor fazer teologia não, só basta ter um chamado. Todos têm um chamado. Nós só precisamos descobrir qual é o chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus, meus irmãos, para nossas vidas é aquele que você é aperfeiçoado, aquele que você tem o dom de fazer. Se você tem dom de ministrar, ministra. Se você tem dom de profetizar, profetiza. Se você tem dom de cura, ora e os enfermos serão curados. Se você tem dom de evangelizar, facilidade, dom que eu falo é facilidade. Você fala: eu sei fazer isso aqui com facilidade, então faça. Isso são chamados vocacionados. Um foi vocacionado para ser pastor, outro foi vocacionado para ser líder de crianças, outro foi vocacionado para o ministério de adolescentes, outros são chamados para ser intercessores. Então, todo mundo tem um chamado, só basta ter fé e obedecer a Deus, crer que você que Deus tem poder e que você é vocacionado a alguma coisa, a algum chamado.
tá? O chamado, ele precisa, a única coisa que precisa é ter renúncia. Você está disposto a servir ao Senhor, a fazer a ordem dele, porque ele chama. Ele chama, você fala assim, eis-me aqui e me envia. Ele chama. Ele chama. Só basta você ter um coração disposto e nos colocar à disposição do Senhor. Porque o Senhor, mas eu não sei fazer isso. Eu sei fazer, mas eu não sei como fazer. Sabe o que é que eu sei fazer e não sei fazer? Tipo assim, eu faço aqui, mas quando chegar lá eu não sei como é que eu vou fazer. O Senhor capacita. Só basta você se dispor. Só basta você aceitar, querer. Porque com seu próprio testemunho já é uma pregação. Você sabia que a sua própria vida já é uma pregação? Tem pessoas que se transformam, que modificam através da sua vida. Fala, poxa, olha a vida de fulano, olha como é que fulano vive, numa integridade. Olha a vida daquela pessoa, olha a maneira que ela serve a Deus, olha como ela trata a família dela, olha como é que ela trata os funcionários. Então tem gente que se converte já com seu testemunho. Então sua testemunha já é uma pregação. Então, meus irmãos, você tem um chamado, não abre mão do seu chamado. Trabalhe para o Senhor, vê qual é a sua vocação, se aperfeiçoa nela porque o Senhor te capacita. E diz para o Senhor, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para que o teu chamado se cumpra na minha vida, nas nossas vidas, e que Deus te abençoe.